Bom dia, pessoal. Vamos lá. Primeiro, uns avisos. Pelo que eu entendi, muita gente falando da atividade 8. Aí eu conversando com a Lara, eu acho que eu e ela tivemos um certo erro, né? Em relação ao lançamento daquelas notas. Tá? Então, parece que não foi lançado as notas corretas. Então, é o seguinte, você está fazendo contato comigo por e-mail, né? Eu já arrumei várias notas, por exemplo, da Juliana, da Júlia, da Thaís, da Isabela, da Carolina. Ontem já arrumei várias notas. E você entendeu, que bom que você entendeu, que você pode mandar por e-mail qualquer dúvida que você tenha, que eu vou olhar com calma, né? Vou corrigir. Ainda não está lançado no portal, né? Porque se cada vez que eu for corrigir, eu for enviar, não dá, né? Não dá tempo de fazer isso. Então, você já percebeu que eu vou fazer isso, tá? Então, é só ter calma, né? Eu só vou fechar as notas na terça-feira que vem ou na quarta-feira que vem, então dá tempo de você olhar com calma, tá? Eu estou percebendo uma certa ansiedade, sabe? Não só em vocês, mas as duas turmas que eu já dei aula o semestre passado. E isso não é bom, não. Vocês têm tantos problemas, entendeu? Eu acho que você tem que entender a situação, né? Em nenhum momento eu falei que eu ia finalizar a nota, em nenhum momento eu falei que você não ia ter direito à discussão, né? Então, vamos com calma, né? Em nenhum momento eu não falei que eu ia resolver as coisas, só que eu entreguei a nota da prova vocês me mandaram até segunda, então terça ou quarta, então é o nosso primeiro encontro depois, sabe? Então vocês estão meio, não sei o porquê, não sei se são todas as disciplinas que fazem isso, né? Então eu estou meio preocupado com a posição de vocês, entendeu? Acho que não é bem por aí, não, tá? Tem que ter mais calma para fazer as coisas. Então, houve algum questionamento sobre o gabarito da prova, eu já tinha colocado, eu coloquei no portal o gabarito. Então, o que eu gostaria, que atitude que eu gostaria de vocês, né? Primeiro, você vai fazer o cálculo, depois você vai comparar com a prova que você tem. Você tem uma prova aí na sua casa já, né? Que você enviou. Então, você vai comparar. Ué, tá certo? Mas por que eu tirei nota tão ruim? Não é isso? Se você olhar na prova, você vai ver, por exemplo, que deixa eu ver aqui se a primeira questão tem 4 itens. Se a primeira questão tem 4 itens e cada questão eu corrijo em 10, então cada item vale 2,5. Então, eu tenho 2,5. Se eu tirei menos que 2,5, é porque eu errei alguma coisa nelas. Então, você tendo feito a sua conta, né, você poderia ter uma ideia. E depois, a partir do que você fez, se você não concordasse com a sua nota, aí você ia mandar por e-mail, como eu sempre falo. Ô, Luiz, aqui, olha, eu fiz a resolução da questão 2 da prova assim, o resultado está assim. Entendeu? Então, eu gostaria que você olhasse para mim. Então, teve gente que simplesmente colocou os anexos no e-mail. Não, gente, eu falei já, não é a primeira vez que eu falo para vocês, gente, sempre que você mandar um e-mail, você precisa de argumentos para que eu olhe a nota. Lógico que, por exemplo, atividade 8, aí tudo bem. Ô, Luiz, a minha atividade 8 foi 0, só que eu mandei. Então, isso daí é um argumento. Agora, em relação à nota, você não fala para mim, ô, Luiz, revisa as minhas questões. Eu não vou revisar, não, gente. Eu estou cansado de falar para vocês, eu preciso de argumentos. Eu vou olhar todos os argumentos que você colocar e vou responder todos os argumentos que você colocar. Mas você precisa tomar uma atitude, né? Quer dizer, você que eu falo é vocês, né? Vocês precisam tomar uma atitude de universitários.
vocês precisam começar a aprender a ter argumentos. Então, eu passei o gabarito lá no portal. Então, de novo, o que você vai fazer? Você vai substituir o valor do seu X, vai comparar com os resultados da sua prova, e aí, se você achar que a nota não está condizente, aí sim, você, ô Luiz, mas peraí, Luiz. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês algumas coisas da prova aqui, e a partir dela você pode também ter argumentos, tá bom? Certo? A outra coisa também, né, eu achei, né, eu desconfiei, né, como é que fala? Sonhei que vocês iam perguntar para a Jennifer e para a Lara, né, que são os monitores, que são alunas da farmácia, pessoas meninas, e aí, vocês conhecem o Luiz? Ele é intransigente, ele gosta de ferrar o aluno, ele gosta disso, procura saber das pessoas para você, né, montar uma ideia da pessoa que você está trabalhando, como trabalhar com essa pessoa. Isso faz parte da sua vida acadêmica, né? Isso faz parte, você vai ter muitos diretores, você vai ter muitas pessoas próximo de você que você vai precisar saber lidar, né? Então, bastante, né, cuidado com lidar com as pessoas. O mundo não é contra vocês, não, sabe? Não é assim que funciona, não. Tá? Então, tem que ter argumentos, sempre argumentos com educação, né? É assim que as coisas acontecem. Né? Argumentos e educação, você consegue tudo. Você consegue desmontar uma pessoa, mesmo a pessoa sendo mal educada com você. Se você tiver educação, você desarma a pessoa, tá? Então, vamos pensar nisso, né? Vamos utilizar isso, vamos usar argumentos, né? Os professores da Universidade Federal de São João del Rei, campus Centro-Oeste do Anelu, não estão contra vocês, não, sabe? Nós estamos lá para ajudar, para vocês serem ótimos profissionais, como os nossos alunos formados estão sendo no mercado, tá? Se você não quiser falar durante, né, essa argumentação, se você não quiser escrever para não se expor, né, perante seus colegas, eu gostaria que você falasse, tá? Do mesmo jeito que eu acabei de falar com você, com educação e argumento. Mas, se não, eu vou olhar todos os e-mails, tá bom? Com bastante calma, então você pode escrever com todas as argumentações que nós vamos, tá? Olhar algumas notas, eu já corrigi na minha planilha, mas não está no sistema, tá? Então, né, se eu conseguir ver todos os e-mails até domingo, então, provavelmente, domingo para segunda, vocês já vão ter uma nova planilha lá, tá? Em relação à nota para substituição, né, então, eu vou lançar hoje ainda uma atividade avaliativa para substituir uma das suas notas, né? Então, é uma atividade substitutiva. Então, você vai até o final da tarde, né, ter uma atividade para me entregar né, no domingo até 24 horas, tá? Porque eu preciso corrigir na segunda-feira, para terça-feira a gente finalizar tudo, tá bom? Então, se você Luiz, quiser falar... Oi. me tira uma dúvida, por favor. Sim. Na atividade 8, no meu, por exemplo, está como sendo 0. Eu não entendi se essa nota é a nota que eu tirei ou se o senhor não Então, corrigiu. exatamente, Giovanni. Então, é o seguinte, olha, todo mundo que o problema na atividade 8, como é que eu fiz para o pessoal que estava olhando o e-mail? Então, por isso que eu gosto que você me mande e-mail com a sua atividade, porque eu respondo no mesmo e-mail. Então, se a sua nota for 0, você vai receber a sua atividade corrigida com 0. Se a sua atividade for diferente de 0, também você vai receber. Então, por isso que eu peço para você sempre mandar a atividade que você tem, que é a partir dela no mesmo e-mail. Então, a galera toda que eu falei para vocês, no mesmo e-mail que eu recebi deles, eu já retornei, né, com Então, Oi. é que eu achei que a atividade 8 era para ser entregue no portal, porque estava escrito lá que tinha um espaço, entrega da atividade 8. Aí eu enviei pelo portal, não Sim. por e-mail. Só que eu não recebi um retorno dela, e por isso que eu estou perguntando. Não, eu não estou falando daquele lado, eu estou falando agora, por exemplo, né? Vamos pegar o seu exemplo. Você vai me mandar um e-mail, né? Ou se já mandou um e-mail, não sei.
falando assim, Luiz, a minha atividade 8 está 0, né? Mas você tem atividade. Então, olha, ela está 0 porque eu tirei 0 ou porque você não corrigiu? Então, aí eu vou olhar nas minhas coisas, né? Hoje, por exemplo, eu falei, né, que a atividade 8 estava com um problema que eu e a Lara confundimos o lançamento. Então é um motivo, né? Então, estou olhando, todo mundo que está mandando e-mail, eu estou olhando as atividades, né? No caso, principalmente a atividade 8, né? Então, é isso que eu estou falando. Por quê? Porque fica inviável, nesse momento, eu abrir o portal para procurar o seu nome, ver qual a atividade, né? Então, por isso que eu estou pedindo por e-mail, que facilita para mim. E aí eu respondo no próprio e-mail. E vou responder todo mundo. Se a sua nota, por exemplo, não for 0, quer ver só um minutinho aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Só um minuto. Você é da bioquímica ou da farmácia? Da bioquímica. Deixa eu ver aqui se eu acho, só para te dar um exemplo. Só para confirmar, para poder passar para os meus colegas, porque muitas das pessoas ficaram com dúvidas, e eu até falei de estar perguntando para o senhor hoje a respeito disso. É o engraçado, sabe, Giovana, é o seguinte, que em vários vídeos eu falei a mesma coisa, sabe? Então as pessoas nem o vídeo da aula estão assistindo, né? Isso é complicado, né? Porque aí elas preferem ficar passando mensagem, né, perguntando para as pessoas, em vez de cumprir o seu papel. Porque se eu não tivesse falado em nenhum momento, né, toda vez que eu falo do e-mail, o e-mail não é para mandar a primeira atividade, né? Estava no portal. Aí eu baixei as atividades no portal, né? Fiz as correções, é lógico que pode ter tido um erro de não, né? Então, só que nesse momento de correção, por exemplo, eu não achei a sua, então, por algum motivo, eu não devo ter baixado ela, entendeu? Então, aí, por isso que eu preciso que vocês me mandem por e-mail, porque no e-mail está marcando a data que você me mandou, aí eu corrijo e já devolvo, se eu não achar a sua nota. Então, eu faço uma pesquisa no meu computador, por exemplo, né? Você dá seu nome que você está conversando comigo. Eu coloco Giovana lá e olho no meu computador tudo que eu tenho de você. Todas as atividades que eu tenho, as não corrigidas e as corrigidas. Aí, se eu não encontrar o seu nome em toda essa listagem, aí eu vou no seu e-mail, baixo a sua atividade, corrijo na hora e já te devolvo, entendeu? Agora, que é complicado, então, eu envio por e-mail de novo. Sim, você tem que explicar para as pessoas que, teoricamente, ouviram a minha aula e não, né? Então, é isso que é a parte complicada, entendeu? É isso que é o complicado, as pessoas terem a informação e não usarem a informação, né? Tinham perguntado também se o senhor podia liberar a correção da atividade 8. Então, eu vou fazer ela agora. Não, a correção que eu digo para poder corrigir a prova, sabe? Para você corrigir a sua nota, é isso que eu quero dizer. Você refazer os exercícios para poder tirar mais nota, é isso que eu quero dizer. Não, nesse momento não dá para acontecer isso, não. Por isso que vai ter a substitutiva, entendeu? Então, nesse momento não vai ter, não, a possibilidade da correção da atividade 8, não, ou da, né? Isso não vai acontecer, não. Tá? Vai ter uma nova avaliação, né, para, se houver necessidade de substituir uma nota, por exemplo, né, a atividade 8, aí você pode fazer, né, qualquer pessoa pode fazer, independente se é a 8 ou qualquer nota, né? Você pode substituir, por exemplo, a primeira prova, ou a segunda prova, ou qualquer atividade, entendeu? Das 9 atividades que nós fizemos, você vai escolher qual atividade que você quer que eu substitua a sua nota, tá? Então, não necessariamente é para substituir a prova 2 ou a prova 1, tá? É para substituir uma nota da atividade, tá? Isso é para facilitar para vocês. Porque se eu fosse fazer uma prova para substituir apenas a prova 2 ou a prova 1, seria outro nível de dificuldade, né? Deixa eu só... Posso perguntar? Desculpa, Túlio, pode perguntar. Então tá, obrigado. Luiz, bom dia. Eu queria perguntar só uma coisa. Você falou para te enviar via e-mail
No meu caso, não foi só a atividade 8. A prova 2 também eu enviei no e-mail a prova 2 e a atividade 7 recorrigida dentro do prazo. Você quer que te envie num e-mail ou só tudo, de uma vez só, para facilitar? Já a Não, atividade 8, a respeito da atividade 8, da prova 2 e da então, atividade 7? tá, ô Túlio, é o seguinte, então, é o mesmo esquema, ó. Se você está sem a avaliação, a 100, ou seja, né, se dá zero a sua avaliação 2, tem Uhum. dois motivos. Um motivo é que você tirou mesmo, ou que não foi corrigido. Então, de novo, você vai, todas as notas que você tiver dúvida, você vai colocar no mesmo e-mail e você vai me enviar. Aí eu vou olhar na sua atividade, né? Como eu coloquei para o pessoal que eu estou retornando, então eu coloco a nota da prova é tanto, e eu mando em anexo as avaliações corrigidas, tá? Ou que eu tenho, ou que eu preciso corrigir. Tá? Todas elas. Tá Ok, bom? então. Tudo certo, muito obrigado. Por nada. Professor, bom dia. Então, no caso, eu tinha enviado também a atividade pelo portal. Eu vi naquelas atividades que o senhor enviou lá no portal, as atividades que foram corrigidas e a minha não estava lá. Aí eu enviei um e-mail para o senhor a respeito do print. Eu só coloquei o print que ela foi feita. Nesse caso, então, eu tenho só que repetir o e-mail com a atividade anexada, né? Exatamente. Porque senão, se todo mundo fizer isso, eu vou ter que ir lá no portal caçar todas as atividades. Entendeu? Não, Então, pode acho que, né? E daí eu já te respondo outra coisa também. Se eu for colocar essa atividade no portal, e eu vou colocar, né? Assim que, por exemplo, algumas atividades de recorreção, né? Então, essas já tem. Então, se a sua nota já mudou, é porque eu fiz aquelas recorreções. Então, como eu estava explicando, eu faço uma pesquisa no seu nome, no meu computador, com todas as atividades e todas as notas que você tem. Aí eu só olho. Ah, faltou mesmo a de atividade 6 da Geisiane e não foi corrigida. Então, eu corrijo na hora, entendeu? Por um monte de coisas. Como eu falei, teve gente que mandou por iPhone e não chegou. Outro caiu no spam. Entendeu? Então, né, por algum motivo, ficou sem nota. Agora, a atividade 8, né, já falei que, né, houve um erro na nota, então essa vai ficar mais fácil. É só receber, eu já tenho a nota e a atividade para te enviar corrigida. Tá certo, muito obrigada. Por nada. Bom dia, Luiz. Bom dia. Tudo bem? Bom, eu te enviei 2 e-mails. Acho que até eu entrei em contato com a monitora pedindo para te explicar a situação. Acho que foi que te falei de uma tia minha, que faleceu no domingo. E aí eu falei que haveria a possibilidade, caso fosse necessário, de eu te mandar, né? Algum comprovante, testado de óbito, alguma coisa do tipo, que eu pudesse estar te repassando, porque eu te enviei a atividade 8 na segunda pela manhã. Aí a monitora ficou de me dar um retorno, se você ia poder corrigir ou o que aconteceria. Não, Maria Vitória, você pode, mesmo esquema, você vai mandar por e-mail, se você já não mandou, entendeu? Sim, A avaliação eu mandei. 2, a avaliação 2, por exemplo, se por algum motivo você não fez, então você vai ter a substitutiva, certo? Para você poder fazer para substituir a avaliação 2, se por acaso você não tiver feito. Não, mas eu fiz sim, eu só enviei na segunda de manhã, entendeu? Aí eu só tô aqui mesmo para poder tirar essa dúvida. E também a minha dúvida também é com as outras pessoas que estão aqui também, sobre a atividade 8, que a minha também tá 0, aí eu não sei se eu tirei realmente 0 ou se teve um erro. Então, exatamente, né? Então, vamos repetir. Né? Eu falei que a atividade 8 teve um problema entre eu e a Lara, né, sobre o lançamento da nota. Tá? Então, isso daí, mas mesmo esquema, né? Gente, eu já fui estudante também, e toda vez que eu tinha dúvida, né, na minha época, a gente ia lá falar com o professor. Vocês têm a oportunidade, né, principalmente por causa desse ensino remoto, essa distância, então é só enviar por e-mail, tá? Se a primeira vez que você enviar um e-mail ainda não tiver tudo completo, você pode me enviar um e-mail, tá? Eu vou olhar todos os e-mails, vou responder todo mundo, tá? Então, ontem eu já respondi vários, hoje eu vou responder vários, entendeu? Né? Não precisa ficar desesperado, não foi. E não vai ser arrumada a nota, né?
porque quando eu tiver, né, lá para domingo, segunda-feira, vai estar no portal. Né? Eu não posso lançar no sistema, né, no seu sistema acadêmico, e você sabe por quê, né? Porque eu sou um dos poucos professores que deixam você corrigir a atividade. Se eu não deixasse fazer a correção, todas as suas notas já estavam no portal. Agora, não é lógico, né? Eu não acho lógico eu lançar todas as notas claro. para ficar, né, corrigindo todas as notas. Então, isso, para mim, não é lógico. Então, por isso que você tem acesso. Exatamente. Por isso que você tem acesso à nota no portal. Aquela planilha lá não é nominal, né? Só tem a matrícula. Então, a última versão foi de ontem, né? Dia 15/4. Provavelmente, domingo ou segunda vai ter uma nova versão lá com a data, né? Para você ver, né? Então, né? Então, essa aí só é a única diferença em relação e você também tem todas as atividades, né? Se você quiser somar, né? Saber. Bom, muito obrigada, Luiz. Por nada. Então, vamos falar aqui um pouco da atividade 8, né? Que o pessoal estava Luiz, eu queria te perguntar, acabei te mandando um e-mail ontem, perguntando sobre a avaliação 2. Eu recebi a nota, mas eu só queria saber o que foi que eu errei. Pô, mas aí eu não tenho a resolução da prova. Você lembra? Veio só as respostas? Aí como é que eu vou saber o que você errou? Aí essa não... Ué. Ah, é verdade, a prova tinha... Era só para enviar o negócio, é verdade. Por isso que eu mandei, que está no portal, eu coloquei como você chega à sua resposta. Então, a partir daqueles cálculos, né, você consegue chegar no... Vocês estão vendo a janela do portal aí? Sim. Então, ó, cálculos para resultado segundo avaliação. Então, você vai pegar o valor de x lá e vai multiplicar por 0,539 e vai ter a primeira resposta. Então, está aí todos os valores que você vai substituir o seu x para ter o resultado. E a partir deles... Mas como é que chega nesses resultados? Eu queria saber para estudar depois nas férias. Não, peraí, são 2 momentos, né? O primeiro momento é você ver por que a sua nota foi assim ou assado. Então, para você ter, não é isso? Eu vou substituir o valor de x, eu vou calcular só Então, né, o gabarito está mostrando que é 0,1 e eu achei 0,4. Então, é mesmo, está errado. Esse é o primeiro momento, né? O segundo momento acontece a partir do momento que eu encontro com você, né, que é hoje, né? Depois da prova, da prova, esse é o primeiro momento que eu estou, entre aspas, vendo vocês. Tá? Então, quando que eu vou mostrar para você o que você errou? Exatamente hoje que eu vou te mostrar. Tá? Porque não teve um outro momento. Né? O momento é o de hoje. Tá? Então, o que você errou, matematicamente, ou seja, numericamente, você vai fazer a continha aí e vai comparar com a sua resposta. Tá? Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento é agora, exatamente, eu vou te mostrar, só que para eu mostrar primeiro a avaliação, eu quero falar da atividade 8. Porque a atividade 8 tem exercícios parecidos na avaliação. Vocês estão vendo a atividade 8 aí? Uhum. Então, eu acho que a Laís queria perguntar alguma coisa. Oi? Pode falar. Eu já mudei a tela, então eu não estou vendo a tela de vocês. Pode falar. Quem precisar aí pode falar. Ah, não. Era só uma dúvida, mas pode deixar. Já foi esclarecida. Obrigada. Ok. Então, nós temos aqui, né, a amostra, né, eu falei para vocês um momento no nosso semestre que é interessante você esquematizar o exercício para você entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, a minha amostra, ela foi dissolvida num becker, ela poderia ser dissolvida em qualquer lugar,
né? Numa panela poderia ter sido. E depois passado para um balão volumétrico, que é uma vidaria química, aí sim, né? Adicionado água até o volume adequado. No nosso caso, o nosso balão tinha 250 ml. Né? Ele foi completado com água deionizada. Então, aqui está a minha amostra. O becker é só para eu dissolver, eu não posso dissolver no balão direto. Tecnicamente, você não pode fazer isso. Você dissolve no becker, com bastão, lava o bastão. Tudo isso nós vamos ver na parte experimental. Mas vocês já viram isso lá na fundamental, tá? Que é preparo de soluções. Bom, aqui nós temos os volumes. Se você procurar nas minhas aulas, aí você vai ver que um momento eu falei que durante uma titulação a variação do volume tem que ser no máximo de 0,2 ml. Então, você procura aí nas edições dos vídeos, que você vai ver isso. Então, aqui você não precisava ter desprezado nenhum valor. Aí dava uma média de, deixa eu colar aqui, dava uma média de 14,03 ml. Então, eu quero saber a concentração do zinco na amostra. Né? Aqui nós temos uma titulação direta do EDTA com o zinco. Né? Então, o que é uma titulação direta? A quantidade de zinco é igual à quantidade de EDTA. No caso da volumetria de complexação, é de 1 para 1, não precisa se preocupar com o balanceamento. Então, eu tenho concentração do zinco, volume, concentração do EDTA, volume. A concentração do zinco que eu quero, o volume das minhas alíquotas é de 25 ml. Eu titulei o 25, né? Ele estava em 250, mas eu titulei 25. A concentração do EDTA é 0,100 vezes o fator de correção, 0,102, e vezes o volume, né? No caso aí, o volume 14,03. Só um minutinho, por favor. Opa, só um minuto. Então, aqui nós temos o volume da amostra, concentração, fator de correção, volume do EDTA. Então, a concentração aqui vai dar 0,00572 mols por litro. Essa é a concentração do zinco em 25 ml. A concentração de zinco na amostra é exatamente a mesma. Por quê? Por que você trabalha com uma alíquota? Porque não precisa trabalhar com 250 ml, porque a concentração é uma relação de mol por volume. Se você tem 25 ml em vez de 250, o número de mol diminuiu, mas o volume também. Então, a concentração é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Aqui nós temos depois o teor de peso por volume de zinco na amostra. Então, essa concentração que você acabou de achar, 0,0572 mols por litro, significa o quê? Eu tenho isso em 1 litro, em 1000 ml. Em 100 ml, eu vou ter X. X é a quantidade em 100 ml. Então, aqui dá, dividido por 10, dá 0,00572 mols. O mol pesa, deixa eu ver a massa aqui, 65.382 gramas. Aquela quantidade de mol, 0,00572 mols, equivale a X. Em 100 ml, tá? Então, vai dar
0,0374 gramas para cada 100 ml. Esse aqui que é o nosso teor peso por volume. E como a concentração é a mesma, o teor também é o mesmo. Então, o teor é 0,0, o teor peso por volume, 0,0374 gramas por 100 ml. Então, Só uma pergunta ali, é 0,374 essa porcentagem aí do D? Ou é 0,0374? É 0,0, é o mesmo, 0,0374. Ah, sim, obrigada. É a mesma. É a mesma na alíquota ou na amostra, é a mesma, porque se trata da mesma amostra, né? É uma relação massa-volume. Tá? Como a concentração é a mesma, o volume é o mesmo. Então, passamos para outro. A diferença aqui é que aqui é um método indireto. Então, a quantidade de DTA vai ser igual à quantidade de níquel mais a quantidade de sulfato de zinco. Então, nós olhamos aqui que no volume, não tem nenhum volume que diferencie mais de 0,2 em relação aos próximos. Então, por exemplo, 0,2 por 13,9 dá 0,3, mas tem o 14,10, tem em relação ao 14, o 3,9. Então, o volume médio aqui vai ser, novamente, né, 14,03. Então, substituindo. Concentração EDTA, volume EDTA. Concentração níquel, volume níquel. Concentração ZN, volume ZN. Concentração do EDTA, 0,0300 vezes 1,02, que é o fator, vezes o volume do EDTA, que é 50 ml. Concentração do zinco é que eu quero, o volume da minha alíquota, 25, mais a concentração do zinco, 0,0200 vezes 1,01, que é o fator, vezes o volume, 14,03. Essa conta toda aí vai dar 0,0499 mols por litro. Aqui estou falando de mol por litro, beleza. A concentração no níquel na amostra é exatamente a mesma. E o raciocínio para determinar o teor é exatamente o mesmo, 0,0499 mols em 1 litro, em 100 ml, vai ter X. X vai ser 0,00499 mols. O peso, 1 mol de níquel pesa 58,693 gramas, 0,00499 X. X vai ser igual a 0,29 gramas. Então, o teor, peso por volume, vai ser 0,29 gramas em cada 100 ml. E se na alíquota é 0,29, na amostra exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Alguma pergunta sobre a atividade 8? Luiz. Oi. Tem como você voltar na questão anterior, por favor? Só para dar uma olhada. Na questão... Essa mesmo. Isso. Só para poder tirar um print. Pode tirar print? Pode, fica à vontade. Eu voltei a perguntar para você, Luiz, se você vai postar no seu canal do YouTube essa videoaula. Sim. Então beleza. E depois de um certo tempo eu recebo no e-mail a cópia do vídeo, como eu estou gravando.
Então, depois de um certo tempo, eu recebo por e-mail a cópia do vidro, aí eu posto. Ok? Deixa eu te fazer uma pergunta com relação à nota. Sim. Você falou que você ainda não atualizou a planilha, mas eu não falo por mim, né? Pode ser que aconteça isso com alguém. A pessoa não sabe se tem que fazer a substitutiva ou não. E, no meu caso, eu sei que não, porque você já me respondeu ontem, mas falo no caso de outras pessoas que não tiveram a resposta não da correção, mas da nota, e aí não sabem se precisam fazer a substitutiva. Porque você falou que não está atualizado, né? As notas na planilha. Não, Então, mas por isso que eu estou todo mundo. perguntando. Sim, mas todo mundo que eu estou retornando por e-mail. Aí você tem a nota, você faz a nova média sua aí, né? De quem estiver recebendo. Né? Seria somar tudo e dividir pela quantidade, não é? Não, por 90, né? Depois multiplicar por 10. Ah, sim. Tá bom, então. Obrigada. Tá? Agora, você tem que ver o seguinte, né? Você agora tem a correção da atividade 8 aí, né? Em mãos. Então, você já sabe mais ou menos quando você tirou. São 8 itens, né? Então, são 8 itens, você está concorrendo a 80 pontos por 80. Então, se você acertou a primeira, você acertou 10, 20, 30, 40. Então, você tem uma ideia mais ou menos de quanto você precisa passar, e na dúvida você faz, né? Na dúvida, faz a atividade, né? Se você tiver dúvida, nossa, eu estou assim, Tudo assado. bem. Obrigada. Né? Acho que a Agora, Joyce queria falar, não sei. agora, se vocês se organizarem, né? Que aí é outra coisa, né? Se vocês se organizarem, né? E falar assim, não, Luiz, nós combinamos de que você pode corrigir primeiro quem está, né, com abaixo de 60, digamos assim. Não tem problema nenhum. Eu só não posso fazer isso porque eu recebo e-mail, né? Então, eu faço a correção a partir, né, da sequência do e-mail que eu recebo, né? Mas se a turma, né, os representantes de turma me enviar uma mensagem no portal, falando assim, Luiz, pode corrigir primeiro os abaixo de 60, porque nem todo mundo, né? Hoje, por exemplo, eu posso fazer isso. Quem mais ia perguntar aí? Luiz, bom dia. Deixa eu te perguntar, em relação ao reenvio do e-mail, tem um nome do arquivo específico que você quer que coloque, ou só pode encaminhar? Não, você coloca do jeito que veio o nome dos seus arquivos. Do mesmo jeito que você mandou uma vez, você manda de novo. Certinho. Agora, se tem data, por exemplo, né? A atividade 8, né? Avaliação, só podia mandar o teu dia tal, né? Aí você reencaminha esse e-mail, entendeu? Certinho. Agora, se for, por exemplo, atividade 2, que foi lá atrás, aí você pode só mandar o anexo mesmo. No meu caso, é a prova e atividade 7, e o que eu vou reenviar a atividade 8, porque eu coloquei ela no portal. Então, vou falar de novo, hein? A atividade 8, né? Eu e a Lara vimos um problema, entendeu? Por isso que eu estou olhando todas elas de novo, tá? Então, isso aí é quase 100% de possibilidade de eu ter recebido a sua, só que por algum motivo, em vez de passar uma nota, passou outra. Mas manda sim. Tudo bem, obrigada. Luiz, a Sara mandou no grupo que ela está tentando entrar na aula e não foi aceita. Não, fala para ela pedir de novo aqui, porque eu não tô vendo nenhuma solicitação. Pede para ela solicitar de novo. Luiz. Oi. Eu mandei mensagem lá no grupo sobre essa questão em que você falou de perguntar se eles autorizariam corrigir primeiro. A galera falou que pode corrigir primeiro quem ficou abaixo. Então tá, então fala para as pessoas, né? Outra coisa, gente, para vocês é muito comum, né? Falar um e-mail lá, Chico da Silva 022, ou Chiquinho, ou X0, e como é que eu vou saber como é que é seu nome, entendeu? Então vocês precisam, né? Fala para a pessoa aí, ó, né? Dá um jeito de identificar, né? Ou se não, pede para, né? Já que, né, você viu no grupo, ou pegar o representante da turma, entendeu, gente? Manda uma mensagem para mim, para o Luiz dar
prioridade nesse nome, entendeu? É, Fica e mais fácil. eu, como sou da minha sala também, acredito que o povo também queira que as É, eu pessoas também que sou, precisam de nota, Ué, que podem corrigir antes. sem problema. Vocês podem, então, manda para mim o nome, mas pede para a pessoa tomar uma atitude, né? Ah, não, pede para ele olhar para mim lá. Não, sabe? Pede uma atitude. Faz, sua gente, aqui, até meio-dia, vou receber o nome das pessoas que têm interesse. Aí, meio-dia, você me manda uma mensagem, ou manda para as meninas, para as meninas passarem, né? Pode ser também, Posso não tem fazer problema, isso, não. não tem Né? problema, eu falo Aí sim, à pode tarde, deixar. tá, aí à tarde eu dou prioridade para esse pessoal, sem problema. De novo, se o e-mail da pessoa for um nome que eu não consigo identificar, pede para dar uma dica. Entendeu? Porque eu vou olhar nos nomes lá e procuro, né? Tá certo? Porque aí facilita para mim. Aí eu dou prioridade para esse pessoal, isso não é problema. Ok? A Sara conseguiu entrar? Entrou, jovem. Então, vou voltar lá, eu estava na atividade, ok? Então, agora vamos para a... Vocês estão vendo a avaliação aí? Sim? Uhum. Ok. Então, vamos lá. Então, aqui é o seguinte, né? O professor sempre, como diz, por mais que vocês achem, né, que o professor quer sempre complicar a vida de vocês, o que a gente espera é sempre que você estude, né? E é exatamente esse ponto aqui, ó, esse volume aqui, ó, ele não pode entrar na média, porque ele está distante dos outros. Né? Então, nós fizemos um exercício, então não é, né, se fosse para... O pessoal se preocupa com a substituição de robôs por humanos, é por causa disso, é porque o robô só repete, e o humano tem que pensar. Então, ó, o raciocínio é exatamente o mesmo na atividade 8, a diferença só que não ia entrar nessa média. Então, aí, se você fizer a continha lá, deixa eu pegar aqui na minha bagunça. Então, você vai ver o seguinte, né, que a quantidade de EDTA, vou fazer um só, né, para vocês entenderem o porquê daquele X lá, né, a quantidade de zinco. Então, a concentração de EDTA é o X, então vai ficar 0,958X, vezes o volume, que a média do volume dá 14,06, sumindo com esse 11, vai ser igual à concentração do zinco vezes 25. Então, o que eu fiz foi só fazer um fator aqui. Então, vai ficar 0,958x vezes 14,06 dividido por 25. Fazendo essa multiplicação e essa divisão, vai sobrar aqui o 0,539 e o x. Então, aquele valor que eu coloquei né, como gabarito é exatamente esse daqui. Você vai pegar o seu x e vai substituir lá. A mesma coisa da questão lá, aqui, ó. Então, 24, 10, 20, 24, 10, 24. Tem dois valores aqui que estão fora, né, do 0,2 lá que eu falei para vocês na aula. Então, o exercício resolve da mesma maneira do anterior, só que a sua média vai ficar entre este e este. Na amostra 3, aqui não há volumes discrepantes, então a média aqui vai ser o normal, né? O raciocínio exatamente o mesmo, a diferença só que as concentrações estão, né? Estão com o X. Então, NDTA vai ficar o N de níquel, mais o N do sulfato de zinco. O NDTA, concentração, a concentração do EDTA é essa, então vai ficar 1,02x, vezes o volume do EDTA, 50. Concentração de níquel vezes o volume do níquel, a líquida de 25, mais a concentração do sulfato de zinco vezes o fator, 950,
vezes o volume, aqui a média dá, deixa eu achar aqui, 14,06. Ó, 14,06, não, 4, né? Vou mudar minha página. Dá... Cadê aqui? Eu estou no 3 já. Aí todo vai me perder. Vai dar 403. 14 não. 403. 403. Então, observe que tem o X aqui e tem um X aqui, né? Então, eu fazendo toda essa continha aí, vai dar 1,19x. E aí você vai fazer o mesmo raciocínio, né? Usando 1 mol para 1.000 ml, né? 1 mol não, né? A concentração para 1.000 ml em 100 ml X, o mesmo raciocínio do que nós acabamos de resolver. Alguma pergunta em relação a esses três aqui? Para a gente ir para a oxidação? Bom, deixa eu abrir aqui, ó. Estou abrindo o PowerPoint, porque esse aqui não tem espaço para resolver. Estão vendo a janela do PowerPoint aí? Sim. Bom, então, a outra questão, a 4, né? A quarta questão era para você calcular o potencial gerado. Então, gente, no material nosso, tinha a resolução disso daqui, né? Então, se você olhar lá e fizer o balanceamento da reação, esse aqui é a reação de redução do ferro, a reação do permanganato, da 8H+, mais 5 elétrons, dando Mn2+, mais 4 águas. Então, fazendo a expressão que está no material, a reação é essa daqui, final, né? (50 vezes X é a quantidade de ferro. Milimol, né? Início, reação, final. A do permanganato, 70 vezes X sobre 5. Do H+ é o 0,1, né? Que nós sempre usamos. Também estava na aula. Aqui nada, e a água que é sempre constante. Bom, 70 dividido por 5 dá 14. Então, eu vou apagar aqui e vou colocar 14x. Então, olha, o valor de x você tem
Então, você tinha que, né, colocar o valor de X seu para perceber quem estava em excesso. Como aqui é de 5 para 1, se eu colocar menos 50 aqui, vai dar menos 10 aqui. Vai dar mais 50 aqui e mais 10 aqui. 50 e o 10. Ou seja, quem está em excesso vai ter 4x do permanganato em excesso e vai ter o 10x do Mn2+ em excesso. Substituindo aqui, já que é o permanganato que tem excesso, né? 1,51, que é o potencial, menos 0,0592, dividido por 5, log da concentração, né? Concentração do manganês, que é 10x, né? Então, 10x, dividido por 50 mais 70, 120, dividido pela concentração do permanganato. O permanganato é 4x dividido por 120, vezes a concentração do H+, a oitava, né? Então, 0,1 elevado à oitava. Resolvendo toda essa expressão, porque olha aqui, ó, o volume aqui eu corto. Então, resolvendo tudo isso, vai sobrar o que eu mostrei para vocês lá. O X aqui e o X aqui, vai sobrar 1,33 volts. Não é o 10 que eu estou cortando, não, tá? Cortando só o X aqui, tá? Oi. Luiz, esse 14x aí, ele é da onde lá no ML? Porque olha aqui, ó, a quantidade de permanganato é a concentração dele, desculpe, o volume vezes a concentração. A concentração é X sobre 5. Então, 70 dividido por 5 dá 14. Então, 14x. Ah, entendi. Obrigada. Mas no caso de vocês vão ter o valor de X, né? Então, não vai precisar... Vocês vão fazer a conta direto, né? Mas 50 vezes 0, 100, ou 50 tal, exatamente igual que está no caderno, né? No portal. Então, ó, esse exercício aqui, gente, vocês podem, né, até ficar bravo comigo, tudo, mas esse exercício estava exatamente igual ao do material. Então, esse, por exemplo, vocês não podiam errar, né? Porque é uma questão que, né, que facilitaria bem para vocês. Oi, pode perguntar. Alguém ia perguntar? Alguém? Pode mudar? Alguma dúvida aí, pessoal? Pode continuar? Pode sim, professor. Então, esse é esse é o quinto. Se vocês tivessem olhado na prova, vocês teriam percebido que eu dei o potencial lá na prova, tem o potencial do I2 e menos. Então, aqui não podia ter dúvida. Mas eu ia usar o I3 menos, eu ia usar... Não, como eu te dei o potencial disso, a reação é essa, né?
essa é a reação, ó, I2 e menos. Bom, na outra atividade caiu sobre balanceamento, né? Então, o balanceamento, se você fizesse o balanceamento direitinho da reação, ia ficar assim, ó, 6H+, mais Cr2O7, 2 menos, mais 14H+, depois dando 3, opa, esqueci do iodo aqui, 6 e menos, desculpe aqui, 6 e menos, 3 e 2, mais 2Cr3+, mais 7H2O. Início, reação e final. O raciocínio é o mesmo, né? Ó, 50x. Então, de iodeto, eu tenho 50x. No dicromato, 30 vezes x sobre 5. Então, a quantidade de dicromato é 30 vezes x sobre 6. 30 por 6 dá o quê? Dá 5. Então, 5x. O H+, 0, 0 e água. É de 1 para 6. 1 para 6. Então, 50 dividido por 6 dá mais que 5. Então, quem é o limitante é o dicromato. 5 vezes 6 dá 30. Então, vai ser 20x em excesso. Aqui, 0. O H+, que não interessa. O iodo, 6 para 3, então vai ser 15x. O cromo, 2 para 1, então aqui vai ser mais 10x. E a água. Então, aqui eu tenho 15x. Quem vai estar em excesso é o iodeto. Fizemos isso, né, na aula passada, na atividade 7, eu corrigi, né, que não pode entrar sólido, não é isso? Você sabe que o I2 é sólido, então o cálculo, né, para o potencial vai ser 0,5375 menos 0,0592 dividido por 2 log de 1 sobre e menos a sexta. A sexta não, desculpe, né? A segunda, né? Porque tem 2 elétrons envolvidos. Pronto. Qual que é a concentração do iodeto? A concentração do iodeto vai ser 20x dividido pelo volume total. 50 com mais 30, 80. Concentração de iodeto vai ser x por 4, né? X por 4. Então, você pode resolver aí. Estou até olhando aqui que no meu gabarito saiu errado um valor aqui. Tá? Então, se você resolver bater no valor que você colocou na prova, você me manda que eu faça a correção, tá? Ok? Observe, né? Eu sei que é complicado, mas nós fizemos atividade com esse tipo de coisa, nós fizemos uma atividade com esse tipo de coisa, tá vendo? Então, Oi, pode falar. Alguém ia falar? Não. Luiz, você pode me explicar por que não entra o H+ no log? Ah, não, desculpe, entra sim, opa, entra sim, desculpe. Elevado a 14. É que eu não escrevi ele aqui, por isso que eu deixei ele fora aqui. E o H+, o caso é 0,1, né? É que eu, por não escrever na reação lá, eu só trabalhei com. Tá vendo, gente? Então é o seguinte, olha, primeiro eu dei uma atividade para vocês para fazer a equação de Nernst. Né? Você colocou, por exemplo, o O2 na forma de concentração, o AgCl, eu risquei, deixei você corrigir, entendeu? Aí, então, para nessa situação, você associar, você lembrar as coisas, né? Então, de novo, tá, gente? Como eu coloquei no gabarito
o valor errado aqui. Se as suas contas derem diferente lá do gabarito, você pode me mandar, tá bom? Que aí eu faço correção. Deixa eu agora... A questão 6 eu risquei, tá? Se você olhar na sua prova, você vai ver que ela está dividida por 70 e não por 80, tá? Eu anulei ela, tá? Para não criar mais problemas do que nós já temos. Tá? Então, eu dividi a sua prova por 70 e não por 80, tá? Então, tá. Questão 7, né? Concentração no preparo de uma solução de dicromato de potássio, gastovian de tiosulfato. Novamente, né? Se você tivesse olhado a prova com bastante atenção, você vê que lá em cima eu coloquei... deixa eu até mudar aqui, espera só um minutinho. Vou parar aqui para voltar no que eu quero mostrar. Estão vendo a prova aí? Dá uma olhada aqui, ó. Então, eu coloquei o potencial do tiosulfato, né? Formando SO3 2-, que é o sulfito, tá? O dicromato. Então, a reação era 6, 7. A reação final vai ser S2O3 2-, mais 3H2O, opa. Eita, peraí. Tem hora que eu me perco aqui na... o S2O3 2-, mais 3H2O, dando 2SO3 2-, mais 6H+, e mais 4 elétrons. Então, como eu estou trabalhando com normalidade, né, o número de equivalente do dicromato de potássio é igual ao número de equivalente do tiosulfato de sódio. Como eu quero a concentração, né? Concentração vezes volume, 21,50 dividido por 1000, vai ser igual a massa, qual é a massa? 4,2412x, que é o seu valor, dividido pelo equivalente. O equivalente grama vai ser a massa, 158,097, dividido por 4. Dá 39,52,425. Então, C aqui vai ser igual a 4,99x. Esse que era o valor para ser encontrado nessa questão 7. Alguma dúvida? Ok. Então, deixa eu voltar aqui para pegar a última questão. Obrigado. Acabei de ganhar um cafezinho aqui.
E a última questão. Ctrl C. Vamos duplicar aqui. Vamos ver. Essa é a 8ª questão. Aqui só houve uma alteração, né, que eu coloquei para vocês na prova lá, que era a massa. A massa era de 2,450x. Aqui, ó, o raciocínio é o mesmo, né? Só que eu precisava da equação balanceada, que deu... A equação balanceada é 3S2O3, 2 menos, mais 2CR2O7, 2 menos, papapá. Então, quando eu for fazer a relação do dicromato com o tiosulfato, né? 3 do tiosulfato, 2 do dicromato. Então, ficaria invertido essa situação. Então, ficaria 3 vezes a concentração 15 por 50, que é o volume, né? Dividido por 1000, vai ser igual a 2 vezes a massa, 2.450x, dividido pela massa molecular, 158,097. Então, fazendo toda essa continha, vai dar 0,333x. Essa é a resolução da nossa prova. Alguma dúvida aí? Não. Luiz, eu tenho uma dúvida, mas com relação à prova substitutiva. Então, só um minutinho. Deixa eu só... Vamos finalizar a parte aqui da prova. Alguma dúvida aqui, gente? Não. Ok. Então, deixa eu só voltar aqui, então. Pois não, pode perguntar. Sobre a prova substitutiva. Então, vai ser a matéria da última prova, certo? Da última prova, sim. E quem for fazer pode substituir uma atividade que já tenha feito ou necessariamente é só quem ficou com a média abaixo de 6? Não, qualquer pessoa pode fazer. A prova substitutiva, você vai escolher, por exemplo, Luiz, eu quero substituir a atividade 2. Eu quero a 3, só que vai haver uma substituição, tá, gente? Eu não vou escolher a melhor nota, não. Vai estar lá na prova. A nota, a atividade que será substituída é a... Aí você vai colocar para mim, a 1, 2, 3 até a 9. Pode escolher qualquer uma. Eu vou corrigir e vou substituir. Não vai ser, você vai ver a melhor nota? Não. Eu vou substituir, tá? A prova é chamada de substitutivo. Tá bom? Então, só tenha essa atenção. Tá bom. Se você quiser, né? Eu, né, na minha época de aluno, eu fazia assim. Eu pegava a prova, resolvia. Eu vou tirar uma nota melhor do que a outra? Vou. Então eu vou mandar. Não vou? Eu não vou, entendeu? Aí vocês, porque se você está com situação de melhorar a sua nota, isso melhora o seu, me chama lá, o CR, né? Então tem que aproveitar, ué. Então dá uma olhada na prova. A média vai ser somando todas as atividades e dividindo pelo número de atividades, então. Se mantém. Sim, por 9, né? São 9 atividades, soma tudo, divide por 9. Então tá bom. Obrigada, professor. Vou por 90 e multiplico por 10, né? Você sabe. Certo, pessoal? Bom, então, vamos parando por aqui. Avisa a galera, né, de como está acontecendo, tá? E ver se tira algum aprendizado com essa passagem sua, além da analítica, né? No semestre que vem, vai ter
a experimental, né, para quem for aprovado esse semestre, tá? Então, espero ver muita gente de vocês lá na experimental. Deixa eu ver aqui, alguém falou aqui. Não, pode enviar tudo num e-mail só, facilita para mim, tá? Enviar todas as atividades num e-mail só. Agora, a única coisa que eu não quero é, ô Luiz, revisa a nota. Ô Luiz, olha para mim. Não, se eu for olhar para você, eu vou ter que ficar olhando a tela aqui na sua carinha aí, que você aparece quando tá falando, né? Porque acho que, né, nunca ninguém abriu a câmera, né? Então eu não conheço a carinha, não. Então eu não vou ver nada, não. Tá? Então, tenta para mim sempre os argumentos, que aí eu vou estar sempre lendo, falando para você. Pois, sabe? No meu caso, foi assim, tipo, a atividade 8 acabou não lançando a correção, né? Então, não apareceu nota na lista de notas que você mandou. Aí, eu reenviei a atividade 8, conforme você tinha pedido. Já a prova, eu tinha conferido no gabarito, e aí teve questão que deu a mesma que a sua, sabe? Só que, mesmo assim, considerou 0 lá na nota. Aí, nesse caso, eu pedi para rever só a prova. Tem problema? Não, você pode pedir para rever o que você quiser, desde a atividade 1 até a 9. Não tem problema, não. Tá Eu bom. só Aí eu gostaria mandei um que e-mail. você não usasse o termo rever. Você fala assim, ô Luiz, olha aqui, eu fiz a questão 1 e achei o mesmo resultado. Mas por que minha prova está 0, então? Aí, quando eu olhar, eu vou te responder de um jeito ou do outro, né? Não pede para rever, não, porque eu não vou rever, né? Eu preciso de coisas que você quer pontualmente. Ô Luiz, olha a 5ª questão da atividade 1. Olha a 6ª questão da atividade 4. Aí eu vou, procuro e vejo e te respondo de acordo, né? Eu Tá já bom? tinha mandado um e-mail, mas aí qualquer coisa eu posso enviar de novo. Você só espera, então, né? Porque, de repente, seu e-mail está na fila e eu não cheguei a olhar ele ainda. Tá bom, então, Agora, gente, obrigada. coisas que você pode ter deixado de ganhar ponto. Unidade, casa decimal, tá? Não pode. Falei um monte de vezes quando são as casas decimais. Aí você, na última prova, você coloca 10 casas decimais, aí não aprendeu nada, né? Então, aí não tem jeito de ganhar ponto, não, entendeu? Então, não é só a resposta. Pense, né? A resposta era, por exemplo, né, da 8ª questão da prova, 0,333x. Então, deixa eu abrir minha calculadora aqui. 0,333x. Vamos supor que o meu x fosse, né? Vamos supor que o meu x fosse 0,0150. Então, o resultado deu 0,004995. Como é que eu vou expressar isso na prova? Se você colocar 4995, não está completamente certo. Por quê? São 3 unidades depois do último 0. Entendeu? Então, ou você vai colocar para mim 00499, ou senão 00500. Esse é o correto. Então, mas estava certo. Não está certo, não, porque você não usou as casas decimais. Mas tinha que dividir por 1000. Pô, se você não sabe quando trabalhar com ml e quando trabalhar com litros, você não errou só casa decimal, não. Você errou outras coisas, entendeu? Então, sempre use argumentos, né, para facilitar o seu desejo, o que você quer conseguir, o que você vai tentar conseguir. Tá bom? Eu vou acabar de corrigir as coisas primeiro, para depois lançar, né? Então, como foi combinado de eu dar prioridade para o pessoal que, né, que como é que fala? Que as meninas representantes aí vão me enviar hoje até o meio-dia para as pessoas que precisam, eu vou dar prioridade a elas, tá? Então, eu devo lançar a prova hoje ainda ou no máximo amanhã, né, para vocês fazerem sábado e domingo. Lembre que é uma prova substitutiva, né? Então, não tem mas sábado e domingo eu não posso. Não, é só questão, né, é substitutivo, então aí, né,
O vídeo eu vou colocar ainda hoje, tá? Ô, gente, então falou, qualquer coisa vocês fazem contato comigo, tá? Ô, Luiz. Oi, sim. É só uma dúvida. É pra gente mandar o nome das pessoas que vão, tipo assim, ter prioridade, que estão abaixo de 60? A gente que é representante, no caso. Isso, faça favor. Porque Tá daí, esses nomes eu vou dar prioridade para responder o mais rápido possível. Hoje à tarde mesmo eu já respondo. Beleza. Tá? Aí lembrando, tá? Que eu vou enviar o e-mail. Então, a pessoa tem que pegar as suas notas e fazer as somas. Tá bom? Que eu não vai dar tempo de eu lançar a tabela, né? Já com as novas possibilidades. Tá bom? Tá bom. Obrigada, viu? Então, falou, gente. Até mais, então, viu?